Olá pessoal, então bem-vindo aí a mais um vídeo do Carreira Literária, dando sequência aqui à nossa quarentena literária. Não deixa de se inscrever no canal para acompanhar aí todos os vídeos que eu tô fazendo durante esse período e de deixar o seu joinha aí se você gostar do vídeo ou o seu dislike se você não gostar. O importante é não deixar de manifestar a sua opinião, tá? E hoje eu vim trazer aqui uma dica de um autor contemporâneo brasileiro que eu gosto muito. Vou ler alguns trechos aqui que eu tive a honra de publicar, e esse autor é o Marcelo Mirizola, tá? Nós publicamos 2 livros dele de crônica, na verdade, né? São crônicas aí que quase extrapolam o lugar de crônicas, que às vezes se tornam contos, às vezes se tornam pequenos ensaios. O Cristo Empalado e Paisagem Sem Reboco. Tá? Então os dois foram publicados aí pela minha editora, pela 8,5. O Cristo Empalado chegou a ser finalista aí do Prêmio Oceanos. Bom, o Marcelo Mirizola aí é um autor já com estrada, tem aí, se eu não me engano, 20 livros publicados por diferentes editoras, por editoras pequenas como a minha, publicados pela Record, pela editora 34, que é atualmente a editora dele, né, que publica os romances do Mirizola. E ele é um autor que eu gosto muito, que carrega aí, é um dos autores que carrega essa pecha de maldito, sempre aí esquecido pelos prêmios literários, nunca ganhou um prêmio literário desses dos mais importantes aí no Brasil, que para mim é um grande erro e que mostra um pouco aí a problemática que está envolvida nesses concursos. A gente já falou sobre isso, tem um vídeo aqui, prêmio é marmelada? É uma pergunta, né? Então, e um outro vídeo em que eu falo sobre a decisão do Prêmio Jabuti de criar uma nova categoria, e uma iniciativa que eu considero muito positiva de criar uma nova categoria para romances de entretenimento, né? Sempre aí tão desprezados pela crítica literária. Enfim, eu falo um pouco sobre o que eu penso dos prêmios, sobre as políticas envolvidas, né? Já adianto aqui que eu não sou solipsista, não acho que prêmios devem deixar de existir, ou que eles são uma porcaria e mera politicagem, não acho que é por aí. Tem coisas muito positivas nesses prêmios e eu acho que eles devem existir, mas enfim, existem problemas também. Se você tiver curiosidade, pode assistir aí os vídeos pregressos sobre esse tema. Mas hoje eu vim aqui para falar do Mirizola. Então eu li alguns romances dele, como Bangalô, Se Me Fumasse, que eu acho que é o último dele, publicado pela 34, um romance aí com uma pegada autoficcional, em que ele fala sobre perdas, a perda da mãe e do pai. Então é um romance bastante pessoal aí, falando sobre um tema caro a todos nós, um tema universal, que é a morte, a dificuldade, o luto, dificuldade de lidar com a perda daqueles que nós amamos, né? E talvez não seja um bom livro para ler nesse momento tão difícil que a gente está passando aí. Mas o Mirizola é um autor que eu admiro muito, porque eu acho ele um autor muito corajoso. E embora eu discorde de certas posturas dele nas redes sociais, acho que ele, de fato, às vezes tem uma postura muito agressiva, desnecessária. É um autor que eu admiro muito pela coragem dele de escrever o que ele escreve, de se posicionar da maneira como ele se posiciona, coloca o dedo na ferida. Eu acho que eu vou ler uns trechos dos livros que eu acho que eles melhor do que ninguém, os livros melhor do que qualquer coisa que eu diga, cumprem o papel de apresentar o leitor, né? Então eu vou começar aqui com um trecho do Cristo Empalado. Como eu disse, foi publicado pela 8,5, então vou deixar aqui o link no site para, se você se interessar pelo livro, adquirir ele mais tarde. Agora os correios estão paralisados. Mas então vou ler aqui um trecho do A Senzala e a Revolução de Zuckerberg, que fala sobre um pouco o lugar das redes sociais nas nossas vidas hoje, né? Então uma crônica sobre isso. Alguns dizem que o Facebook aí já está ultrapassado, mas então a gente pode perfeitamente adequar o que ele está dizendo aqui a um Instagram ou qualquer outra rede que venha a surgir, porque se uma morre hoje, o fato é que as redes sociais e a vida online, ela veio para ficar, tá? Então não acredito que isso vai mudar, pelo menos não num curto prazo. A Senzala e a Revolução de Zuckerberg. Quando me dei conta, já era tarde. Havia sido tragado pelo Facebook. Tudo que pensava já vinha empacotado e embalado no formato Zuckerberg e Associados.
E o mais grave, o que eu não pensava também. Quem é que não quer publicar e ter retorno imediato? Mesmo com 11 livros na praça, eu continuo querendo. Trata-se de uma questão de honra para qualquer vaidoso que se preza. Ainda mais para um cara como eu, carente, talentoso e verborrágico, vindo lá dos idos da Seção Coruja. Desde o primeiro original até Maria Rita Kell fazer a ponte com a editora Estação Liberdade, foram 8 longos anos sendo recusada por editoras e praticamente incomunicável. Bom demais publicar no Facebook, sem falar na quantidade de amigos e na possibilidade erótica que vem a reboque. Em menos de um mês consegui mais de 1000 amigos. Nenhum deles me telefonou para saber se eu precisava de alguma coisa no dia que tive uma conjuntivite braba e fiquei impossibilitado de compartilhar pérolas na rede. Mesmo assim, os considerados amigos, alguns existiam antes da internet. Impressionante, né? São amigos porque existe um filtro maravilhoso para bloquear pentelhos. Mas essa possibilidade já era realidade nos blogs, diria o espírito de porco. E eu responderia, nem tanto. O grande pulo do gato de Mark Zuckerberg foi juntar todos os milhares de blogs e leitores de blogs e os perdidos no espaço da gosma virtual num mesmo lugar. Quase impossível não sucumbir vertiginosamente a Senzala de Zuckerberg. Um lugar onde não se pode fazer corpo mole, nem ser vitimado por uma conjuntivite, sob o risco de não mais ser curtido pelos amigos. Na Senzala de Zuckerberg, todos trabalham felizes e de livre e espontânea vontade, nem parece senzala. Aqui faço um parêntese. A imagem e a semelhança perderam a devida correspondência. Banco não parece banco, guerra não é guerra, Sandy é devassa. Até a hipocrisia perdeu status, virou qualquer coisa amparada pela lei Rouenet. Vivemos a época dos eufemismos fantasmas. Voltando. Um amigo recente que também conheci no mundo virtual e que graças a Deus descambou para o boteco, o Valber Schwartz, me diz o seguinte, via Facebook, claro. O cara é odiado, mas todo mundo consome o que ele faz e usa o que ele faz para falar mal dele. A crítica é absorvida como parte do sucesso. Para mim, isso é genialidade. Como é que eu posso discordar? E como que eu podia deixar de acrescentar? Nerd filho da puta dos infernos. Gênio. Deve ser a reencarnação quádrupla de Henry Ford, Bob Fischer, Charles Manson e Coxinha, tirando um sarro da nossa cara. Então li aí um trechinho da crônica do Marcelo Mirizola aí sobre o Facebook, sobre o fenômeno das redes sociais. E o que eu gosto na literatura do Mirizola é que o quanto que ele aponta para a contradição do nosso comportamento hoje, né? Ao mesmo tempo que o narrador tá ali aproveitando todos os benefícios de estar conectado, de poder expor o texto dele, que foi tantas vezes recusado por tantas editoras. Então ele tem a oportunidade de mostrar ali em tempo real, de ter um feedback em tempo real, né? E todos nós vivemos um pouco isso, então na ânsia de ter um retorno dos nossos textos, de conseguir formar um primeiro público leitor, de não ter que esperar o retorno da editora, que às vezes demora anos. Então todos nós nos beneficiamos disso, mas ao mesmo tempo nós somos apenas dados para uma empresa que representa o tipo mais avançado de capitalismo, tá lucrando ali milhões e milhões no Vale do Silício. Então ele aponta essa contradição aí do mundo pós-moderno, do mundo contemporâneo, e que nós somos atores, nós somos personagens desse grande teatro. Então o Mirizola mostra muito isso, né? O quanto que o livro todo segue essa toada, mostrando essa contradição do banco que nem parece banco, né? Dessa imagem limpinha, perfeita, que as celebridades e que as grandes empresas querem mostrar nas redes sociais e que no fundo tem uma motivação perversa também, né? Não existe banco que não pareça banco, não existe isso. Inclusive o Itaú é um dos grandes alvos aqui do Mirizola, né? Porque por ele estar inserido nesse meio cultural, né? Todo mundo sabe aqui que o Itaú, né, é um dos grandes patrocinadores da cultura, né? Que gostam aí de posar dos filantropos da cultura, mas que por exemplo agora não estão fazendo nada de diferente poderiam estar doando aí algum dos seus milhões, dos bilhões que lucram. Chegou aí uma reportagem que diz que o Itaú lucra anualmente cerca de, acho que 56 bilhões, mais de 1 bilhão por mês. O que esses caras não poderiam estar fazendo? Então não existe isso de
banqueiro de esquerda, né? Ele vai fazer... Não existe banqueiro de esquerda, só no Brasil existe banqueiro de esquerda. Então a família Salles que vem aí tentar se colocar como patrocinadores da cultura. É muito mais um papel de dirigismo cultural, né? De pautar o que as pessoas devem ler e ouvir e assistir e gostar. E ao mesmo tempo criar essa roupagem limpinha de que nós somos filantropos, quando na verdade os caras são banqueiros cobrando juros altíssimos da população, não fazem nada diferente do que qualquer outro banco faz. Mas ao mesmo tempo eu não duvido que, por um outro lado, seja sincero da parte deles aí, dos irmãos Salles, o desejo de querer fazer algo pelo país. Então o Mirizola, ele é um dos autores que para mim melhor capta e traduz essa contradição do mundo contemporâneo, da gente viver fazendo crítica nas redes sociais, adotar posturas feministas, pró-movimento LGBT e tudo mais, e de que por um lado isso é sincero das pessoas, por um lado isso é verdadeiro, mas também isso também é capital político para as próprias pessoas, para esses próprios atores e atrizes ganharem dinheiro e se promoverem e enriquecerem ainda mais uma das empresas mais ricas do mundo, que é o Zuckerberg, que é o Facebook. Então eu acho assim, um dos autores que melhor traduz o mundo contemporâneo, que melhor capta e traduz o mundo contemporâneo. Talvez por isso seja um autor aí que esteja sendo colocado de certa forma de modo marginal, tem dificuldade de se inserir aí nos grandes circuitos, de ser premiado, porque talvez a verdade que ele nos diga seja um pouco mais do que a gente consiga suportar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.